E aí, pessoal, tudo bem? A gente já viu em aulas anteriores que a equação ax mais by mais c igual a zero representa uma reta no plano cartesiano. Mas se a gente tivesse agora uma inequação, um ax mais by mais c menor que zero ou maior que zero, o que isso seria? Isso representaria o que no meu plano cartesiano? Vamos ver? Certinho, gente. Então, de novo, a gente já sabe que esse ax mais by mais c igual a zero representa lá uma reta. Na verdade, ele representa os infinitos pontos que estão sobre uma reta, né? Há infinitos pontos sobre essa reta azul aqui, ó, que eu desenhei, né? Há infinitos pontos e estão todos alinhadinhos, juntinhos um do outro, formando essa linha contínua, que a gente chama de reta, certo? Agora, esse ax mais by mais c menor que zero não representa uma reta, embora a reta seja útil na nossa representação. A gente vai ver que isso aqui representa, na verdade, um semiplano. Ou seja, ele representa também uma infinidade de pontos, mas não os que estão em cima de uma reta, e sim os que estão de um lado ou de outro da reta, acima ou abaixo, dependendo do caso. Certo? Então, como que a gente representaria uma inequação desse jeito no plano cartesiano? Você desenha a reta, certo? E aí você pintaria, né? Seria assim, ó, esse pintar uma parte do plano significa que você está falando assim, ó, a solução dessa inequação são todos os pontos que estão desse lado, por exemplo, o abaixo da reta, certo? Todos os pontos abaixo da reta satisfazem essa inequação. Se vai ser abaixo ou se vai ser acima, a gente vai aprender durante essa aula, certo? Como é que eu sei se o menor é abaixo ou o menor é acima? Sempre o menor vai ser abaixo e o maior vai ser acima, só por causa menor para baixo, maior para cima? Não. Vai depender do caso mesmo, a gente vai ver que é uma técnica bem facinha para resolver esse tipo de caso. Tá? E a gente vai fazer isso através de exemplos, não vou ficar só em teoria, se o A for positivo, o B for negativo, estudando os sinais desses coeficientes, não. Vamos fazer com exemplo, vocês vão ver que vai sair facinho o raciocínio. Primeiro eu vou fazer alguns casos particulares. O que são esses casos particulares? São inequações do primeiro grau, né? Ou seja, se não fosse o sinal de menor ou de maior, seriam equações de retas também, só que ou x ou y não aparecem, ou tem coeficiente zero, né? Então, ali no meu caso seria ax mais by mais c igual, maior que zero ou menor que zero. É como se o A ou o B fossem nulos. Um dos dois não está. Esses são casos mais fáceis da gente entender, por isso que eu vou começar com eles. E eu coloquei aqui 4 exemplos. Primeiro, represente no plano os pontos que satisfazem a letra A. Y menos 2 menor que zero. Repare que é uma equação de uma reta, se fosse igual ali, né? Seria a equação de uma reta horizontal, né? A gente já viu isso lá para trás, lá no comecinho das nossas aulas de reta. Isso aqui, ó, se eu passar o 2 para lá, ficaria y menor que 2. Agora imagina então que, primeiro, para a gente fazer a representação, primeiro você ignora o sinal de menor ou de maior. Pensa que é um igual. Se fosse y igual a 2, como que você representa no plano cartesiano? Bom, você tem que pensar, são os pontos que todos eles o y é 2. A altura dele ali, né, a ordenada é sempre 2. E o x varia. Então seria essa reta horizontal, né, como a gente já comentou. Essa reta horizontal passando pelo 2. Só que o nosso caso aqui não é y igual a 2, é y menor que 2. Esse y igual a 2, essa reta que a gente desenhou aqui, ela só vai auxiliar a gente. Agora tem que pensar, quais são os pontos do meu plano cartesiano em que o y dele, a coordenada y, é menos do que 2? São os pontos que estão abaixo ou os pontos que estão acima dessa reta aqui? Menos do que 2 vão estar abaixo, né? Então a gente representaria todos os pontos assim. Então eu pinto. Todos esses pontos que estão aqui para baixo, ó, dessa reta pontilhada, eles têm o y menor que 2. E logo, essa seria a minha representação dessa inequação no plano. Beleza? Simplesinho, né? Quando não tem x ou não tem o y, quando só aparece um deles, é bem mais fácil. Vocês vão ver que vai ser todos nesse esquema aqui. Por que eu coloquei a reta pontilhada? Porque eu estou querendo os pontos em que o y seja menor que 2. Ou seja, o próprio igual a 2, o igual a 2 seria a reta, ele não entra na minha resposta. Eu quero só os menores. Então são só os que estão realmente abaixo dessa reta
e a reta em si não é considerada. Então a gente pontilha ela para falar assim, ó, essa reta não entra, só o que está abaixo. Beleza? Diferente da letra B, onde tem um maior ou igual. Se tem um maior ou igual, significa que ele inclui o igual. E se ele inclui o igual, significa que ele inclui a equação da reta. Então a reta em si vai participar da minha resposta, da minha área pintada ali no gráfico. Certo? E aí eu posso fazer a linha cheia, a linha sem ser pontilhada, né? E repare que aqui também, ó, é uma equação, se fosse igualdade, hein? Esquece o maior por enquanto ali. Se fosse igualdade, seria uma equação de uma reta vertical nesse caso, porque só aparece o x, né? Eu poderia passar o 4 para o outro lado, certo? E depois o 2 dividindo. Isso ia chegar numa coisa assim, ó. X maior ou igual a menos 2. Se você pensasse só no igual a menos 2, você faria a representação dessa maneira, concorda? Pensasse só no igual a menos 2. O x são todos os pontos em que o x vale menos 2. Pode estar para cima, pode estar para baixo, mas o x é constante, menos 2. Agora, o que me interessa nesse caso aqui, nessa letra B, são os pontos em que o x é maior ou igual a menos 2. Maior do que o menos 2 significa para frente, né? Então a gente pintaria aqui nessa região a parte da frente dessa reta. Essa região, a gente está falando pintar a região, essa região a gente chama de semiplano, certo? Ela é limitada por um lado por uma reta e infinito para o outro lado, certo? Aqui foi um semiplano na letra A, um semiplano abaixo da reta, aqui na letra B foi um semiplano à direita da reta. Tudo bem? E na letra B ainda incluía a própria reta, na letra A não incluía a própria reta, porque era só menor. Aqui incluiu, por isso que eu coloquei a linha cheia, porque era maior ou igual. Beleza? Todos os pontos aqui pintadinhos dessa região satisfazem que o x dele é maior ou igual a menos 2. Tudo bem? Letra C. Eu quero 0x mais 0y mais 4 maior que 0. É uma inequação do primeiro grau, pouco comum de aparecer, mas como eu quero abordar todos os casos com vocês, por que é pouco comum? Porque 0x e 0y, 0 vezes qualquer coisa é 0. Ou seja, não importa qual o valor de x e qual o valor de y que você coloque aqui, esse comecinho aqui ó, não vai mudar, porque vai ser sempre 0. Certo? Se eu ponho x igual a 1, y igual a 2, vai dar 0. Se eu ponho x igual a 7, y igual a π, vai dar 0. Mais o 4, que dá 4. Vocês concordam que isso é sempre maior que 0? Ou seja, essa inequação que está escrita aqui, ó, 0x mais 0y mais 4 maior que 0, ela é sempre verdadeira. Para qualquer x e para qualquer y. Ou seja, todos os pontos do plano satisfariam essa inequação. Ele é verdadeiro para todo x e y. Ou seja, como é que a gente representa essa inequação no plano cartesiano? Pinta o plano cartesiano inteiro. Isso nem é um semiplano, é o plano todo. Certo? Qualquer par xy, qualquer par de pontos, qualquer par de coordenadas, né? Xy aqui satisfaz essa inequação, então todos entram na minha solução aí, né? Dessa inequação. E a letra D, reparem que não importa o valor de x e y que eu coloco, isso aqui vai ser sempre falso. Porque 0x mais 0y vai dar sempre 0, mais 5 vai dar sempre positivo, não vai dar menor que 0 nunca. Nem menor ou igual, certo? Então isso aqui se é falso sempre, significa que não tem nenhum ponto do plano cartesiano que satisfaz. Se não tem nenhum ponto que satisfaz, a gente não pinta nada, não representa nenhum. A solução seria vazia dessa inequação aqui, certo? Quando a gente fala de pintar a região do plano, na verdade assim, é um modo de você dar a solução dessa inequação, né? Esse y menos 2 menor que 0, 2x mais 4 maior ou igual a 0, a letra C, a letra D, todas elas são inequações com duas variáveis, certo? E aí como é que você dá a solução dessa inequação? O jeito mais fácil é dar através de gráficos, que é o modo que a gente está aprendendo aqui. Tudo bem? A forma algébrica seria praticamente reescrever a inequação, que não faz tanto sentido. O gráfico seria o mais útil. E aí por isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Na letra C, por exemplo, todo o plano cartesiano satisfaz. A letra D, nenhum ponto do plano cartesiano satisfaz. Tudo bem? Vamos agora para o caso geral. São esses dois exemplos aí, letra A e B, para a gente finalizar a nossa aula. Vocês vão ver que é bem simplesinho. Agora é um caso que não tem só o x ou só o y, né? Ou zerado algum deles. Aparecem as duas coisas.
Então lá, represente no plano os pontos que satisfazem letra A. Vamos fazer separado. Letra A primeiro, 2x mais y menos 4 menor ou igual a zero. Então, tem lá o plano, né? A gente tem que pintar nesse plano os pontos que satisfazem isso aí. Como que a gente faz? Primeiro passo. Desenha como se fosse igualdade ali. Como se ali fosse 2x mais y menos 4 igual a zero. Aí você vai desenhar a reta. E aí, como é menor ou igual, inclui o igual, aí você pode desenhar a reta já com linha cheia aqui. Tudo bem? Não precisa ser tracejado, já pode desenhar com linha cheia porque tem o igual incluso. Como que você desenha uma reta? Pega dois pontos, quaisquer que estão sobre a reta, e liga eles. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro, quando x é zero. Né? Quando x é zero. Vamos fazer essas contas de cabeça. Se eu ponho x igual a zero, essa primeira parte vai embora. Aí vai ficar y, aí o menos 4 passa para lá, vai ficar y igual a 4. Então o 0,4, ó, é o x0 e y4. Seria esse ponto aqui em cima, onde está o mouse. Ó. Esse é um ponto da reta. Beleza? Vamos ver outro ponto. Vamos ver quando o y é zero. Quando o y é zero, isso aqui vai embora, né? Esse y vai sumir. Vai ficar 2x igual a 4. Se 2x é 4, passo 2 dividindo, x igual a 2. X igual a 2. Então, quando o y é zero, o x vale 2. Seria esse ponto aqui, ó. E aí eu ligo esses dois. O 0,4 com o 2,0. Isso aqui seria a reta. Então, se fosse para eu representar no plano 2x mais y menos 4 igual a zero, a resposta seria essa reta aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero menor ou igual a zero. E aí a gente já viu que isso vai dar um semiplano, que vai ser ou abaixo ou acima dessa reta. Então eu pinto todos os pontos acima ou todos os pontos abaixo. Como é que eu vou saber se é o acima ou se é o abaixo? Lá quando era nos casos particulares que a gente fez agora há pouco, era mais fácil. Porque a reta era horizontal ou vertical, era mais fácil de a gente entender. Agora aqui com retas inclinadas pode dar algum probleminha. A técnica é a seguinte, ó. Você vai pegar um ponto qualquer do seu plano, qualquer mesmo, qualquer um, que não esteja em cima da reta. Eu costumo pegar, para facilitar minha vida, o ponto 0, 0. Eu pego aqui a origem, ó. Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0, 0 e jogar na minha inequação. E vou ver o que dá. Se na hora que eu jogar aqui o 0 e o 0 der uma coisa menor que 0, significa que esse ponto entra na região correta. E aí eu pinto o lado dele. Se não der, eu pinto o lado oposto. Certo? Simples assim, ó. Então, de novo, vamos fazer a conta aqui. Eu vou pegar esse ponto, coordenada 0, 0, e vou jogar aqui. Vai ficar no 2x mais y menos 4. Né? Então vai ficar 2 vezes 0 mais 0 menos 4. 2 vezes 0 é 0, mais 0 é 0, menos 4 dá menos 4. E menos 4 é menor que 0. Certo? O que eu queria? Eu queria onde desse menor ou igual. O menor inclui o menor igual, né? Aliás, o menor igual inclui o menor. Então significa que esse ponto aqui, ó, essa origem, ele satisfaz a minha inequação. Se ele satisfaz a minha inequação, significa que é ao lado dele que é a minha resposta. Certo? Se eu tivesse feito a conta que ele tivesse dado maior, significa que ele não satisfaria. Então seria o lado oposto, eu pintaria a parte de cima da reta aqui. Beleza? Ficou claro? Inclusive, ó, eu peguei o 0, 0, mas significa que qualquer ponto desse lado de baixo da reta que eu tacar aqui na minha equação, ela vai ser verdadeira. Por exemplo, se eu jogar esse aqui, ó, menos 1, menos 1. Você vai ver que vai dar certo também lá em cima. Ó. Vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 1, aliás, menos 2. Somado com menos 1, dá menos 3. Menos o 4 dá menos 7, que é menor ou igual a zero, verdade. Então esse ponto aqui, ó, deveria entrar realmente. Está entrando, né? Eu pintei toda essa região de baixo. Por outro lado, qualquer ponto dessa região de cima não vai satisfazer essa inequação. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o ponto 2, 2, onde está meu mouse aqui, ó. 2, 2. Se eu ponho aqui 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6, 6 menos 4 dá 2. 2 é menor ou igual a zero? Não, né? 2 é maior que zero.
Então significa que esse ponto realmente não entra na minha solução. Por isso que não está pintado. Tudo bem? Como a gente já sabe que sempre vai ser um lado ou outro, você não precisa ficar testando para infinitos pontos. Você testa para um só. Se esse ponto der certo, você pinta o lado dele. Se não der certo, você pinta o lado oposto. Beleza? Vamos fazer a letra B, ó, para ver se ficou claro. Tenta fazendo junto comigo ou pausa o vídeo e tenta fazer. Então é x menos y menos 2 maior que zero. Então, de novo, tem o plano. Vamos fazer a reta, como se fosse uma igualdade ali. Se fosse x menos y menos 2 igual a zero. Para isso eu pego dois pontos para ligar eles com uma régua, né? Normalmente a gente pega quando o x é zero e quando o y é zero. Então, se o x for zero, isso aqui vai embora. Aí vai ficar menos y menos 2 igual a zero. Aí eu passo o menos 2 para lá, troco o sinal, vai ficar y igual a menos 2, né? 0 menos 2. 0 para o x, menos 2 para o y. Seria esse ponto aqui onde está meu mouse, ó. Seria esse ponto aqui. Agora, se o y for zero. Se o y for zero, isso aqui vai sumir. Aí vai ficar x, passa para lá, x igual a 2. X igual a 2, quando y é zero, é esse ponto aqui onde está o meu mouse. Ligando os dois, seria isso aqui. Essa reta. E reparem que eu já fiz tracejada, porque agora eu quero só o maior que zero, não é maior ou igual. Quer dizer que a reta não está inclusa. Tudo bem? Agora só me resta saber que lado, como é maior, né? Que lado que eu vou pintar? A parte de cima ou a parte de baixo dessa reta? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um ponto qualquer que não esteja na reta. E eu vejo que o 0, 0 não está na reta. Vou pegar esse ponto aqui, vamos substituir, vamos ver se ele satisfaz. Então, para P igual a 0, 0, essa minha expressão aqui, vai ficar 0 menos 2, né? Que dá menos 2. Esse menos 2 é menor que 0. Então, esse ponto está no lugar em que a expressão dá menor que 0. E eu quero que a minha expressão dê maior. Esse ponto deu menor, eu quero o oposto a ele. Então, eu não vou pintar o lado dele, eu vou pintar o outro. Vou pintar essa parte de baixo. Tudo bem? Você pode até verificar, se você tiver em dúvida. Pega um ponto dessa parte de baixo aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui que é o ponto 1, 2, 3, 4 para o x e 1 para o y, ó. 4, 1. Se eu jogo aqui 4 menos 1, 3, 3 menos 2, 1, que é realmente maior que 0, satisfaz. Esse ponto satisfaz. Todos os pontos desse lado de baixo vão satisfazer. Por isso que eu pintei ela. Tudo bem? Certinho, gente? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte de inequações do primeiro grau. Ela é bem simples, certo? Se você tem dúvida ainda, a gente vai fazer mais uma aula agora, onde a gente vai explorar essas inequações também, só que juntamente com outras. A gente vai fazer sistemas de inequações agora. Beleza? É o nosso próximo vídeo. Espero vocês lá. Até mais. Tchau para vocês.